dos alunos daquela disciplina fizeram a avaliação daquela disciplina naquele semestre. E por 3 semestres consecutivos. E aqui é só uma foto do questionário, era uma folha só, bem simples. Né? Eu peguei e dividi ele em 2 para aumentar um pouquinho, então peguei a primeira parte. Ele era muito simples, ó. Um era muito fraco ou muito pouco, fraco ou pouco, regular, bom ou bem, muito bom ou muito bem, e não se aplica quando, no caso, por exemplo, uma disciplina teórica, havia uma pergunta sobre laboratório. Então, o aluno botava lá, não se aplica, porque não tinha aula prática naquela disciplina. E assim ele botava ali, assinalava no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 ou no 6. Né? Então, dentre as 14 perguntas para avaliação didática do professor, a gente botou pergunta relativa se ele cumpria o programa e objetivos, se tinha coerência no programa e nos objetivos, se possuía domínio do conteúdo, os conteúdos eram ministrados de forma clara, suas aulas estimulavam a participação dos alunos, a forma de ensinar estimulava o interesse pela matéria, que isso é uma grande coisa que a gente sente nos cursos, a falta de interesse. Talvez o professor, muitas vezes, não sabe cativar o interesse do aluno para aquela área de conhecimento. Tá? A bibliografia se ajudava a compreender os conteúdos, os trabalhos de aprendizado eram importantes, e assim vai. Acessível ao atendimento de aluno, e se ele era assíduo, aqui foi interessante, tem muito aluno que não sabia o que era assíduo. Aluno que não respondeu esse item, perguntei por que não responderam. Professor, mas o que é assíduo? Então, tem esse tipo de coisa que a gente enfrenta nos questionários de avaliação. E se respeita os horários estabelecidos. Aí, essas eram as 14 relacionadas ao professor, especificamente. E depois tinha mais 3 grupos, uma delas em relação à prática do aluno. Então, nessa a gente resolveu não pegar muito pesado, assim, bem de leve. Nós perguntamos se ele tinha frequência e permanência nas atividades de sala, como é que ele se avaliava nisso, né, se ele realmente frequentava, assiduidade e seriedade nas atividades em sala e extra-classe, o seu relacionamento com o professor, isso é muito importante, porque se ele não tem um bom relacionamento com o professor, ele dá 0, 2, 1 para o professor, e quando não tem nada, que vem um problema relacional entre ele e o professor da disciplina, tá? E relacionamento entre os estudantes. Isso é muito importante, porque às vezes tem grupos, tem pequenos feudos dentro da sala da aula que atrapalham bastante o desempenho e o aprendizado. Aí, alguma coisa sobre a avaliação da disciplina, a carga horária, os recursos audiovisuais e laboratórios, integração dessa com as demais disciplinas. Isso aqui era uma coisa muito importante que a gente achava e acha ainda, né, na implantação do curso. Se considera importante para a formação. E depois, qual é a avaliação que ele tinha total da disciplina e como ele avalia a própria dedicação nessa atividade. E embaixo um espaço que ele tinha para fazer isso. Estou terminando. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações bem rápidas sobre essa experiência que a gente teve lá na zootecnia. É muito válido, é muito importante. Nos ajudou um monte numa série de decisões que a gente teve que tomar durante a implantação do curso e toma até hoje, quando precisa. Fornece muitos subsídios para o NDE, para o colegiado, em relação às disciplinas, ao currículo que está sendo implantado e que tem que ser indo lapidado e melhorado, a infraestrutura, o que falta, o que não falta, o que está pegando, o que o estudante gostaria mais, isso é muito importante, isso ajuda a gente enquanto colegiado, e principalmente a atuação de corpos docentes. Como o nosso curso é um curso novo, e teve uma contratação de 14 professores, isso é muito importante, a gente ter uma noção da avaliação dos docentes. Ela foi feita de forma isolada pelo curso, foi uma iniciativa do curso de zootecnia, do colegiado. Só que é o seguinte, essa aplicação dos questionários demandou um tempo muito grande dos professores, que já estão todos por aqui de sobrecarga. E as salas de aula aplicar em 96 disciplinas do curso, aplicar os questionários. Depois, cada professor das disciplinas que ele aplicava, ele já fazia a tabulação dos dados para a gente discutir no colegiado e no NDE. E isso aí, gente,
E depois a análise desses resultados, depois disso feito, a cada avaliação, a cada semestre, tinha 3 ou 4, entre 3 e 4 mil questionários para avaliar. Vocês multipliquem 96 disciplinas, 3, 4 professores, às vezes, dão uma mesma disciplina. É um horror, assim, ó. Vocês não fazem ideia da quantidade. Aí bota 30, 35, 40, 50, às vezes 60 alunos numa turma, multiplica isso tudo, vocês vão a 4, 5 mil, dependendo da situação e do semestre. Isso é muito trabalho. Muito trabalho que a gente, embora positivo, nós chegou a um ponto que cansou. Cansou o NDE, cansou o colegiado. E ele deveria ser institucional, professora Roselane. Tem que ser institucional e a gente poder, cada curso, cada coordenadoria, cada departamento, usufruir desses dados, trabalhar esses dados, analisar esses dados e tentar implementar o que vem de positivo ou que está limitado e que o questionário aprova. Tá? E outra coisa, ao final, aqui, me desculpe, meus queridos e amados alunos, que eu amo de paixão, são tudo, eu considero meus alunos meus filhos, todo mundo sabe lá, no meu curso, mas assim, ó, é muito triste eu acessar o sistema como coordenadora, um aluno vem, professor, porque o professor tal, fica meia hora lá na coordenação, eu ouço todo mundo, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou tudo que vocês imaginar. Eu ouço tudo. Vou acessar o sistema de avaliação, um aluno avaliou aquele professor de 55 que teve naquela disciplina. Como é que eu vou tomar uma atitude? Como é que eu vou conversar com o professor, ou com o departamento, ou enfim, o que eu vou fazer com uma avaliação daquela disciplina por um aluno, que pode ser até o monitor dele, que foi lá e botou tudo 10 para ele, para não perder a bolsa. E essas limitações que a gente achou assim, muito difícil, e eu acho assim, ó, me desculpe, meus amados, mas teria que ser amarrado esse questionário institucional, lapidado e melhorado do que existe hoje, mas tinha que estar amarrado à matrícula. Meio compulsório, pode me odiar, mas é o que eu sinto como coordenador. Pode me odiar, não tenho medo de ódio de aluno. Ele tem que preencher. Se nós temos que melhorar, se nós temos que analisar, se nós temos que avaliar, ele tem que preencher o questionário. Com um questionário de 55 alunos que cursaram, não se faz nada. Não se faz nada. Tá? Depois tem o debate. Tá? Muito obrigada, desculpe, o professor me botou 5 aqui e eu passei mais dos 5. Obrigado, professora. Alguns avisos da organização do nosso primeiro fórum. Tá? A Luísa, da organização, avisou que os certificados, olha que eficiência, já estarão disponíveis ao final. Tá? Há listas de presença que estão circulando aí, se vocês não encontraram alguma lá na portaria, a gente tem, então, por favor, registrem a presença de vocês, é importante também, né, para estabelecermos um elo de diálogo e de comunicação. Tá? A gente quer dizer que, apesar da importância de tudo que está sendo apresentado aqui, né, lembrar vocês que isso aqui é uma série histórica que a gente está iniciando de eventos, com o compromisso, né, lançado pela nossa pró-reitoria de graduação, a pró-reitora está aqui, né? Então nós teremos uma série de outras atividades, fóruns e eventos, né, para botarmos essa pauta em evidência, né, e lá no fim do túnel, né, vislumbrarmos uma política e uma regulação, né, que seja satisfatória a toda a comunidade institucional. Tá? Então, lembrando disso, e inclusive nós vamos organizar um livro de resumos, né, de registro de todas as apresentações, de tudo que foi feito aqui. Tá? Isso será entregue a vocês numa outra oportunidade em que nos encontrarmos. Tá? E então agora, só seguindo a programação, agradecendo aos colegas que foram, né, britânicos no tempo aí também. Né? Então, o pessoal da arquitetura não chegou ninguém mesmo? Última chamada, então está igual ao aeroporto. Né? Então, passamos à contribuição. Vocês não têm na programação, mas a gente tem a importante contribuição também do pessoal do Centro Acadêmico Livre de Medicina. Estão aqui o Otto, a Luísa, o Rafael, a Jéssica e a Laís. Então, por favor.